Conheço esse nome muito bem. Um espadachim descontrolado, preso no próprio quarto. Um homem insano. Insanidade nível hard. Falando sozinho com a sombra e atuando sozinho, sem precisar de antagonista. O filho mais velho e inútil do Conde Perdium, Ghislain. Você está dizendo que o número 1, o melhor cavaleiro do norte, foi derrotado por esse inútil. Uma figura encapuzada não identificada aparece zombando, bem quentinho e confortável. Não é. Tive que gastar muito dinheiro para criar essa armadilha. A figura caminha lentamente, revelando gradualmente um cavaleiro com capuz, com uma aparência imponente e assustadora. Um olhar azul frio e mortal cintila. Um olhar que faz o peixe pular na frigideira sozinho. Imagine uma pessoa. Ele pergunta ameaçadoramente. Você gostou? O cavaleiro número 1 do norte treme incessantemente. Você é aquele inútil. Ghislain, uma armadilha. Você está dizendo que sabia do meu plano. Em meio aos corpos de soldados espalhados pelo chão, o cavaleiro encapuzado permanece sereno. E não é só isso. Eu sei quantos de vocês estão aí. Quem são os espiões e quem está ajudando vocês com reforços. Eu sei de tudo desde o início. Essas palavras o deixaram completamente impotente. Impossível. Eu sempre fui a carta na manga. Como você pode? Como um inútil como você ousa? Sem deixar o outro terminar de falar, o cavaleiro encapuzado desfere um chute decisivo direto nele. O chute forte faz o cavaleiro do norte cair para trás, inconsciente, enquanto o misterioso cavaleiro encapuzado adverte friamente, cale a boca. Depois de derrotar o oponente, ele tira o capacete de cavaleiro e joga no chão. Invada quantas vezes quiser, eu vencerei a próxima batalha e a seguinte, todas as vezes. Sabe por quê? Porque eu tenho todas as cartas na manga. A cena muda. Um ano antes, o reino de Lutania perto da propriedade de Perdium. Sua respiração ofegante fica cada vez mais alta. Ele está deitado na cama, com as mãos ainda tremendo. O que diabos acabou de acontecer? Era Ghislain, com uma expressão de puro choque. Eu estou vivo. Impossível. Há pouco tempo eu estava. Imagens vívidas de suas memórias voltam. Uma espada sendo arremessada para longe, girando no ar. A espada cai, cravando-se no chão. O cenário ao redor fica cada vez mais claro. Ghislain, com cabelo platinado e uma cicatriz diagonal no rosto, ombro sangrando, pragueja, droga. Assim que termina, o ferimento do golpe do oponente se estende por todo o seu corpo, jorrando sangue. Ele olha para o céu, cuspindo sangue. Ele cai no chão, dolorido. O inimigo se aproxima, arrogante. Acabou. Ghislain, mercenário número 1 e um dos 7 mais fortes do continente. A guerra acabou. Ele é um dos 7 principais cavaleiros nobres do continente. Idum. Ele se aproxima de Ghislain, desembainha a espada e aponta para o oponente, perguntando, você tem algum último desejo? Mas ele recebe uma resposta resoluta. Não. É uma pena que eu não possa completar minha vingança. Morra, seu desgraçado. Ele é um dos 7 mercenários mais fortes do continente. Ghislain. Idum, ao ouvir isso, apenas olha para Ghislain com desprezo. Que arrogância. Eu não esperava que você fosse o filho mais velho da família Perdium, que caiu em desgraça. Você deixou sua família depois que sua irmã morreu, não foi? Ghislain olhou de soslaio, desconfiado. Como você sabe disso, sendo de outro reino? Idum ergueu a mão levemente e respondeu friamente. É claro que sei. Tive que trabalhar duro por muito tempo para rastreá-lo. Porque nós somos aqueles que cooperaram com a família Delphine para derrubar sua família. Ghislain ficou imediatamente chocado com as palavras. Ele se perguntou, nós, existem outras pessoas por trás além da família do Duque Delphine. Enquanto Ghislain pensava, Idum já estava atrás dele. Bem, não adianta explicar mais, já que você está prestes a morrer. Aceite seu destino. Ghislain gritou furiosamente, seu desgraçado, eu nunca vou te perdoar. Idum então mudou para um olhar extremamente insano e prazeroso. Tudo bem. Dito isso, ele imediatamente cortou-o com um golpe certeiro, decapitando Ghislain. Voltando ao presente, Ghislain se observa em uma bacia com água. Naquele momento, ele cortou minha cabeça, mas agora ainda estou vivo, com a cabeça no lugar. Será que tudo não passou de uma ilusão? Eu também rejuvenesci. Que ilusão estranha. Não é coisa de fantasma. Devo ter comido algum cogumelo esquisito. Será que fui capturado e usado como cobaia por magos? Seus arrogantes. Farei vocês se arrependerem de terem me deixado vivo. De repente, ouve-se uma voz do lado de fora. Jovem mestre, por favor, saia. Jovem mestre, eu sei que o senhor acordou. Este homem é um guarda da casa Perdius. Ricardo. Assim que terminou de falar, Ricardo, sem tempo para reagir, sentiu uma espada em seu pescoço, acompanhada de uma ameaça. SHHH. Eu te pouparei se responder as minhas perguntas. Ou talvez não. Ameaças aleatórias. Que raiva. Riçado. Assustado. Olha para trás e gagueja. Jovem mestre. Então suspira aliviado. Fechado. Ser guarda-costas é tão estressante quanto fazer um exame final. Você não acha que isso é demais? Não é não. Ele se pergunta. Qual é a reação dele? Ele está sendo ameaçado. Afinal, pensando nisso, Ghislain pergunta. Você, o que você está dizendo? Riçado empurra para trás, repreendendo. Você estava exausto após um ataque de raiva e adormeceu. Ouvindo isso, Ghislain pergunta confuso. Eu dormi. Ele responde, colocando a mão suavemente no pescoço, onde a espada estava apontada antes. Você esqueceu tudo depois de cochilar. Oh, céus. Você ficou furioso e disse que lideraria o grupo de ataque contra os goblins. Ghislain faz uma cara confusa. Goblins. O que? Eu realmente fiquei furioso. Que absurdo. Riçado então se inclina calmamente para arrumar a bagagem. Sem
esquecer de lembrar, por favor, arrume suas coisas. Senhor, todos estão esperando. Ghislaine ainda se pergunta, as nossas coisas, para onde estamos indo? Para onde? É claro que estamos indo para a propriedade Perdium. Ele olha com desconfiança, pensando, o que? Ghislaine se vira e agarra o ombro de Ricardo. Diga de novo, pegando de surpresa, o que? Ele confirma novamente, com um rosto cheio de descrença. Perdium, você quer dizer a propriedade Perdium que já ruiu? Dito isso, ele corre para fora. Olhando do penhasco, uma cena magnífica se revela. Uma vasta e pacífica propriedade. E ao longe, um enorme castelo. Ghislaine está chocado. É mesmo a propriedade Perdium. Por que ainda está assim? Eu a vi ser queimada até o chão. Ricardo rapidamente se aproxima de Ghislaine e sussurra. O senhor teve um pesadelo ou algo assim? O senhor está dizendo que sua própria família ruiu. O senhor será expulso se o conde ouvir isso. Ghislaine ainda estava cético e imediatamente beliscou a própria bochecha com força, perguntando-se se estava sonhando. Talvez não. Testemunhar a ação anterior do mestre deixou Ricardo um pouco confuso, e ele se afastou, assustado. Nesse momento, Ghislaine recuperou a compostura. Seu rosto estava mais jovem, e a propriedade estava intacta. Isso significa que eu voltei ao passado. Quando jovem, eu odiava minha família. A imaturidade nascida da insegurança me causou problemas. Eu não suportava as críticas e fugi de casa. Alguns anos depois, eu me tornei um mercenário. Sobrevivi a inúmeras batalhas. Aprimorei minhas habilidades e construí uma reputação para mim mesmo. Eu voltei para Perdium para redimir os erros do passado, mas minha família estava completamente destruída quando retornei. Eu perdi tudo, mas agora, tudo ainda existe. Todos que eu amo ainda estão aqui. Eu nem consigo acreditar. Dá vontade de cantar uma música alegre, mas ainda é cedo para comemorar. Ele disse que estamos aqui para atacar os goblins, né? Sim, eu não consigo esquecer esse dia. Naquele dia, muitos membros da equipe tiveram que se sacrificar. Na vida passada, eu e minha equipe perseguimos os goblins para construir nossa reputação. Na época, o relatório dizia que havia apenas 3 goblins ali, então achei que seria fácil para mim, que tinha tanta experiência em combate real, lidar com eles. Mas quando chegamos lá, havia mais de 30 goblins, e quase todo o esquadrão se sacrificou porque eu imprudentemente ordenei que atacassem. Aquilo ainda era possível porque aqueles goblins não tinham estratégia, mas o problema é que eles não confiavam em mim porque todos pensavam que eu era um inútil. De repente, um barulho alto interrompe os pensamentos de Ghislaine. Logo acima dele, uma torre de vigia tinha acabado de ser arrancada do chão e jogada para o alto. A torre de vigia caiu bem na frente de Ghislaine. Um guarda avistou e rapidamente relatou. São os goblins. Os goblins estão vindo. Antes que pudesse terminar a frase, diante deles, uma horda enorme de goblins totalmente armados avançava furiosamente. Isso fez com que Ghislaine exclamasse, surpreso, tão rápido assim. Na minha vida anterior, eles também chegaram tão rápido. A horda de ogros, aproveitando sua força e tamanho enormes, ataca as defesas do acampamento, derrubando tudo que encontra pela frente, numa demonstração avassaladora. De repente, uma voz grita, as suas posições. Não entrem em pânico. As posições de defesa, depressa. Este homem é o comandante da equipe de ataque. Sovan mal termina de falar, e os soldados à sua frente são arremessados para o alto por um ogro gigante, com uma força que faz Sovan recuar alguns passos. Gritos de pavor ecoam sem parar. A cena que acaba de presenciar deixa até um comandante como ele hesitante. Droga, fomos pegos de surpresa. Nossas equipes não estavam preparadas. Eles são muito mais numerosos do que o relatório indicava. Desse jeito, todos vão morrer. De repente, alguém o chama, trazendo de volta à realidade. Comandante, atrás do senhor. Naquele instante, algo surge de longe em alta velocidade, sem deixar nenhum rastro. Num piscar de olhos, alguém agarra Sovan pelo ombro e o arremessa para longe. Era Ghislaine. A situação aconteceu num instante, deixando Sovan surpreso, olhando para trás. Ah, meu senhor! O ogro gigante brande o machado para baixo, em direção ao pequeno humano à sua frente. Ghislaine também se prepara para atacar com a espada. A lâmina da espada dele toca a pele do braço do ogro que segura a arma, e o sangue começa a jorrar. Ghislaine brande com toda a força, num golpe direto para o alto. O corte da espada é tão preciso que metade do braço do ogro gigante é decepado num só golpe. A cena deixa Sovan e todos os soldados boquiabertos, sem acreditar no que vê. O ogro tem um dos braços decepados pela espada de Ghislaine. O sangue jorra do corte e ele grita de dor. Ele foi derrubado. Caiu com tudo. Seu peso fez o chão rachar e tremer. Ghislaine apenas observava o inimigo cair, com total calma. Ele brandiu sua espada algumas vezes e estalou a língua. TSC, acho que não posso usar energia. Queria ter voltado um pouco antes. Dito isso, Ghislaine se virou. Você é o comandante, certo? O homem, agora deitado de costas no chão, respondeu. Senhor, meu senhor. Ele estendeu a mão e ordenou. Me dê. Sovan, sem entender, perguntou imediatamente. Sim, senhor. Ghislaine, com um olhar e postura sérios, respondeu em voz alta. O comando. Ghislaine estendeu a mão e ordenou. Me entregue o comando. Isso deixou visivelmente insatisfeito. O que? O comando. Eu sabia que ele era tolo, mas pedir o comando quando a vida dos soldados está em perigo. Depois de pensar, Sovan se levantou bruscamente, virou o rosto e respondeu a contragosto. Eu não posso. Essa resposta surpreendeu Ghislaine, que perguntou. O que? Dito isso, ele virou as costas e foi embora, murmurando. O senhor acha que isso é uma
uma piada. Mesmo que o senhor seja o filho mais velho, eu não posso entregar o poder que o mestre me concedeu tão facilmente. Ghislaine, ao ouvir isso, não soube o que dizer e apenas observou-o partir. Ele se sentiu extremamente irritado. Que incômodo. Mas, pensando bem, ele também reagiria da mesma forma se um idiota viesse exigir o comando. No segundo seguinte, outro ogro enorme e furioso veio correndo e gritando, pegando os dois de surpresa. Sovan imediatamente correu para a frente de Ghislaine e gritou, retirada, eu cuidarei disso aqui. O senhor ainda é muito imaturo para liderar nossas tropas. Ser subestimado deixou um pouco ressentido. Ghislaine perdeu a paciência e brandiu a espada para trás. Parece que não tenho outra escolha. Dito isso, Ghislaine lançou decisivamente a espada em sua mão para a frente. Sovan foi pego de surpresa e rapidamente desviou para o lado, escapando por pouco. Ele imediatamente ficou furioso, querendo esbofeteá-lo de volta para o ventre da mãe. O que você pensa que está fazendo? De repente, um barulho vindo da frente o fez parar. Sovan se virou na direção do Goblin de antes. Seus olhos se arregalaram, seu rosto cheio de surpresa. Diante dele, o Goblin que antes era tão feroz foi atingido por uma espada bem no topo da cabeça, foi nocauteado com um combo super rápido e parou de gritar na hora. O Goblin só conseguiu soltar um grito. Seus olhos reviraram, perdendo gradualmente a consciência. Ele caiu no chão, a espada ainda cravada em sua testa. Testemunhar a cena anterior o deixou surpreso, e perguntas surgiram em sua mente. O que? Como ele conseguiu acertar seu ponto fraco? Ghislaine interrompeu seus pensamentos. Sovan, não é. Você sabe qual é a coisa mais importante em uma batalha. Não se pode vencer uma batalha quando nosso exército está cheio de medo. Precisamos aproveitar o momento de vitória. Mal terminou de falar, ele avançou imediatamente, sacando a espada cravada na cabeça do azarado Goblin, e investiu diretamente para a surpresa de Sovan. Num piscar de olhos, Ghislaine, com sua velocidade, avançou e saltou no ar sobre os Goblins que estavam prestes a atacar os soldados. Para espanto de todos, Ghislaine mergulhou, mirando com precisão e cravando a espada na cabeça de um Goblin. Ao longe, testemunhar essa cena também fez o comandante Sovan arregalar os olhos de medo. Ghislaine sacou a espada já manchada de sangue, lançando um desafio. Avancem, seus Goblins. Eu vou matar todos vocês. Assim que terminou de falar, Ghislaine imediatamente se preparou, abaixando-se para ganhar impulso para atacar os Goblins. Num instante, com sua esgrima incrivelmente eficaz, ele abateu um após o outro aqueles Goblins. Sovan observava de olhos arregalados, pensando se estava sonhando, totalmente absorto como se estivesse assistindo a um filme de ação. Mesmo usando energia, seria difícil fazer qualquer coisa. Como aquele Mauricinho conseguiu fazer tudo isso? Eu conseguia perceber que ele estava cansado. No entanto, ele estava usando os menores movimentos para desviar dos golpes, e usando a esgrima para atingir os pontos fracos deles, como um espadachim sem energia, ou talvez algo ainda maior que isso. Ghislaine aqui está bem animado. É só isso que vocês têm. Nem me aqueci ainda. Vocês não fazem jus à reputação de guerreiros. Ricardo, deste lado, está muito preocupado. Estão todos atacando o jovem mestre. Outro soldado pergunta. Ele está fugindo. Ele se vira imediatamente para Sovan, gritando. Comandante, ele está ali parado, estático. Ele não consegue evitar o medo. O que você está pensando? Atacar os Goblins e atrair a atenção deles é bom, mas agora ele está fugindo. E naquela direção, é a beira de um penhasco. Espere, um penhasco. Ele arregalou a boca em choque. Não me diga que. Como se entendesse a intenção de Ghislaine, Sovan ordenou imediatamente. Soldados, levantem os escudos. Nós vamos seguir o jovem mestre. Nesse momento, lá, os Goblins ainda estavam perseguindo Ghislaine de perto. Ele de repente se virou, segurando firmemente sua espada, em direção aos Goblins. Sovan, tenho certeza de que você já percebeu meu plano. Se você for um bom comandante, embora eu queira derrubá-los todos sozinho, minha péssima condição física não aguentaria. Mesmo assim, isso já é o suficiente para você. Atrás dos Goblins, algo está se aproximando gradualmente. Um barulho alto chamou a atenção deles, despertando a curiosidade e fazendo-os virar a cabeça em uníssono. Eram o comandante Sovan, Ricardo, e todos os soldados, segurando firmemente lanças e escudos, avançando em conjunto. Vendo isso, Ghislaine sorriu levemente e disse, perfeito. Dito isso, aproveitando que os Goblins estavam distraídos, ele saltou para trás, atirando-se em direção ao penhasco. Agora, ele disse enquanto se jogava do penhasco, com uma expressão de grande satisfação. Do lado de cá, Sovan gritou a ordem em voz alta. Soldados, empurrem-nos para o precipício. Ouvindo a ordem, todo o batalhão se esforçou para empurrar os Goblins para trás. Para a surpresa deles, eles gritaram em uníssono, usando toda a força para o impulso final e decisivo. Todos unidos, jogaram os ogros gigantes penhasco abaixo. Um a um, os ogros gigantes foram caindo, e o impacto com o chão causou um estrondo enorme. No topo do penhasco, os soldados exaustos ofegavam, e então começaram a comemorar. Nós conseguimos. Nós matamos todos aqueles ogros. Naquele momento, Sovan correu até a beira do penhasco e gritou, mestre. Felizmente, logo abaixo, Ghislaine conseguiu cravar sua espada, pendurado no penhasco aguardando o resgate. Ele também estava exausto, respirando com dificuldade, mas ainda mantinha uma expressão triunfante e um olhar determinado para cima. Soyan viu seu mestre lá embaixo e ficou um pouco surpreso. Ele sorriu levemente, e então se inclinou e estendeu a mão em direção ao seu cliente. Aqui, pegue
pegue a minha mão. A mão de Ghislaine, depois de um período de sofrimento, estava perdendo a força. Ele hesitou. Eu não consigo aguentar. Antes que pudesse terminar, Ghislaine ficou sem forças. Sua mão soltou completamente o cabo da espada, e ele se deixou cair no abismo diante do espanto de todos os soldados. Eles viram isso e não tiveram tempo de reagir, apenas olharam boquiabertos. Todos gritaram em pânico em uníssono. Jovem mestre. Na escuridão indefinida, uma voz suave e familiar gradualmente ecoou. Irmão Ghislaine. Ghislaine perguntou, hesitante. Helena. No meio do espaço indefinido, fragmentos refletem imagens do passado. Ela se foi. Mãe, obrigado. Irmão, o que está acontecendo com você ultimamente? Você é o pior. Ele ficou ali parado, atordoado por um longo tempo. Um fragmento cai na mão de Ghislaine. Esta é minha memória de Helena. De repente, por trás, alguém puxa Ghislaine com força. Irmão, é Helena. A menina agarra o braço de Ghislaine com uma expressão muito urgente. Venha comigo. Chegando aqui, ele de repente abre os olhos, assustado. Uma toalha quente está em sua testa. Ghislaine acorda gradualmente, percebendo que está em seu quarto. Logo depois, ele ergueu levemente a mão e olhou fixamente. Estou vivo. Parece que eles tentaram me salvar. Isto é um sonho. De repente, uma dor percorre todo o seu corpo, fazendo-o estremecer e exclamar. Ghislaine, com dor, se encolhe e lamenta. Estou todo dolorido. Meu corpo definitivamente atingiu o limite. Bem, acho que isso torna mais fácil perceber que estou vivo. De repente, alguém abre a porta e entra, dizendo, jovem mestre, o senhor acordou. Vê-la faz Ghislaine congelar por alguns segundos. Belinda. Ela coloca a bacia de madeira na mesa, repreendendo-o. O senhor sabe o quanto eu estava preocupada. Eu não lhe disse. O senhor deveria ter deixado os soldados lidarem com os goblins. Sem terminar a frase, Ghislaine de repente se atira para abraçar Belinda, pegando-a de surpresa. Belinda, muito surpresa, pergunta, o que está fazendo? Eu fiz algo errado. Ghislaine responde, não, estou apenas feliz em vê-la. Minha babá particular, Belinda. Quando eu era criança, ela sempre esteve ao meu lado, apesar das minhas idiotices. Mas depois que a família faliu, ela desapareceu e eu nunca mais a vi. Nunca pensei que a reencontraria assim. Ghislaine ainda abraça Belinda com força. Ela diz suavemente, nós nos vemos todos os dias. Por que está tão feliz? O olhar de Ghislaine se torna determinado. Suas sobrancelhas se franzem. E ele pensa, preciso contar a verdade para Belinda. Ghislaine coloca as mãos nos ombros dela e diz seriamente, escute com atenção. Uma calamidade está prestes a acontecer em Perdium. Ao ouvir essas palavras, Belinda fica chocada. Arregala os olhos e pergunta, o que está dizendo? Ele hesita por um momento e então decide revelar. A verdade é, eu morri e voltei à vida. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ela concordou rapidamente. Sim, os goblins quase o mataram. Percebendo, ele se apressou em corrigir. O que? Não foi isso que eu quis dizer. Belinda não se importou com o que ele disse. O senhor sabe que está em perigo. E não Perdium. Vendo a expressão dela, ele pensou, ela não acredita em mim. Acho que não vai funcionar. Belinda continuou reclamando. O que o senhor faria se estivesse com tanta dor que não pudesse ir ao festival? Os olhos dele se arregalaram, como se lembrasse de uma memória infeliz. O festival. Belinda explicou alegremente. O senhor se esqueceu disso. A senhorita Helena está ansiosa para ir ao festival com o senhor. É uma oportunidade para vocês dois se aproximarem. Ghislaine se aproximou, pegou a foto e mergulhou em seus pensamentos. É verdade. O festival sempre acontece nesta época do ano, não é? No passado, eu não participei do festival por causa dos meus medos psicológicos. Ghislaine pergunta quanto tempo falta para o festival. Belinda pensa um pouco e responde, deixe-me ver, acho que é na semana que vem. O senhor tem mais uma semana. Ao ouvir isso, ele apenas fica parado, sem reagir, olhando para o nada e pensando, semana que vem, o dia em que vou mudar minha vida. Nesse momento, alguém entra pela porta e chama, irmão, você está aí. Uma memória que me assombra. É a imagem de Helena implorando, por favor, venha comigo. E também o que Ghislaine temeu por muitos anos, o momento em que Helena perdeu a vida. Ghislaine corre imediatamente para abraçar sua irmã, e isso deixou Belinda boquiaberta de surpresa. No segundo seguinte, Helena corou e, confusa, perguntou, o que aconteceu com você? Que brincadeira é essa? Ghislaine respondeu gentil e carinhosamente, eu estava com saudades. Essa declaração piegas fez Helena se arrepiar. Me solta, você está me assustando. O forte empurrão anterior fez Ghislaine sentir uma dor aguda e pensar, que força incrível. Desde criança, ela sempre foi tão forte. Helena, enquanto limpava a roupa, franziu a testa, demonstrando confusão. Belinda me disse para vir aqui. Que jogo você está jogando? Você acha que isso vai melhorar as coisas? Ao ouvir isso, Ghislaine perguntou imediatamente, o que? Melhorar o que? Acontece que, não muito tempo atrás, ele mesmo no passado havia proferido palavras depreciativas. Ei, eu te disse para sumir porque você é muito irritante. Só sentir sua respiração já me dá nojo. Helena relatou com um olhar muito questionador. Você se esqueceu do que disse. Ghislaine se sentiu um pouco culpado. Eu disse isso. Ele virou o rosto envergonhado, coçando a nuca confuso e repreendendo-se. Eu não era a pessoa mais próxima de Helena na vida passada. Eu era um inútil. Pensando nisso, Ghislaine se sentiu arrependido e disse, me desculpe. Isso assustou Belinda e Helena. Vossa senhoria, ele está se desculpando primeiro. Ouvi dizer que um goblin tentou matá-lo. Sua cabeça bateu em algum lugar
lugar. Essas palavras deixaram Ghislain um pouco irritado. Ele bateu forte no peito para corrigir. Não, eu realmente os derrotei. Por que vocês continuam insinuando que fui atingido? De repente, a dor de antes voltou, fazendo Ghislain se encolher e fazer uma careta. Ele se encolheu, curvando-se tremendo de dor. Helena apenas ficou ali, olhando fixamente, com uma voz sarcástica. Ah, claro, você realmente os derrotou nesse estado. Você voltou inconsciente. Vamos. Belinda e Helena riram, vendo seus dois entes queridos ainda felizes diante de seus olhos. O coração de Ghislain se sentiu extremamente quente. Ele olhou para baixo, com um olhar extremamente pacífico, e abriu um leve sorriso de satisfação. Todos são como eu me lembro. Por que eu do passado perdi tempo com coisas tão inúteis? No festival da semana seguinte, recusei a oferta de Helena para irmos juntos, alegando que o incidente da equipe de ataque me incomodava. Foi a última vez que eu a vi. O corpo de Helena foi encontrado depois, despedaçado, junto com seus guarda-costas. Eu deveria ter estado com ela. De repente, alguém bateu na porta, chamando a atenção dos três. Uma voz disse: podemos entrar. Dois cavaleiros de armadura azul abriram a porta no instante seguinte. Aqui está você, Lady Helena. Eles são os guardas de Helena, os guarda-costas Jamal e Philip. Helena se aproximou. O que foi? Eu disse para vocês esperarem lá fora. Jamal explicou, confuso. Desculpe, Lady Helena. Os servos pediram que a senhora supervisionasse os preparativos para o festival. Ao ouvir isso, Ghislain ficou imediatamente surpreso e perguntou por que eles pediram para Helena. Belinda ao lado repreendeu. O senhor não sabe, meu senhor, porque o senhor é preguiçoso o dia todo. Eu me pergunto por que há tão poucos trabalhadores em Perdium a ponto de até a Lady ter que trabalhar. Essas palavras deixaram Ghislain extremamente envergonhado, sem palavras. Ele pensou, um tanto desconfiado. Estamos realmente com tão poucos funcionários assim. Helena, nesse momento, já estava se preparando para sair com os dois guardas. Ela não se esqueceu de se virar para se despedir. Eu tenho que sair agora. Se cuide. Ghislain ficou ali, continuando a pensar. Quer dizer, eu não me importava com essas coisas antes. Então é claro que eu não sei. Pensando bem, decidi me oferecer imediatamente para ajudar. Helena ficou perplexa. Ela virou a cabeça, olhando com uma expressão de total espanto. No segundo seguinte, Helena se encolheu atrás de Belinda, e ambas começaram a cochichar surpresas. Ele se ofereceu para ajudar. Ele bateu a cabeça. Essas palavras deixaram Ghislain em silêncio. Enquanto isso, do lado de fora da propriedade Perdium, uma cena de vida agitada, movimentada e pacífica se desenrolava. Essa paz foi interrompida por uma discussão alta vinda de algum lugar. Todos os moradores se assustaram e olharam naquela direção. Eu disse que ia ajudar. Saiam. As pessoas vão ter medo de trabalhar com você por perto. Acontece que eram os irmãos Perdium discutindo, competindo constantemente. É assim que você trata alguém que quer ajudar. A maneira como você pode nos ajudar é ficando longe e não causando problemas. Enquanto isso, Ghislain se lembrou do evento trágico de sua vida anterior. O corpo de Helena foi encontrado perto de uma favela, longe da área do festival. Alguém deve tê-la chamado para lá ou a levado à força. Para evitar que isso aconteça, preciso conhecer todos os cantos do castelo primeiro. De repente, ouve-se o som de passos apressados e uma voz alta chamando: Ghislain, meu senhor. Ao ver essa pessoa, Ghislain arregala os olhos surpreso. Aquele rosto. Fergus, o velho, responde enquanto enxuga o suor do rosto. O senhor está bem, graças aos céus. Este humilde servo do senhor, Fergus, veio correndo até o senhor assim que ouviu falar dos goblins. Ghislain, ao ouvir isso, interrompe, um tanto descontente. Podemos parar de falar sobre isso. Do outro lado, Helena também se apressa em dizer: que bom que o senhor chegou. Fergus, ele tem agido de forma estranha desde que acordou. Por favor, leve-o de volta para o quarto. Fergus responde alegremente, como a senhorita desejar. Neste momento, Ghislain, extremamente irritado, só consegue se culpar. Essa maldita imagem de bandido está me causando problemas. Não há outra maneira. Vou entender melhor o que está acontecendo no castelo na próxima semana. Pensando nisso, ele se vira para Fergus. Velho, há um campo de treinamento abandonado no castelo. Não é? Leve-me até lá. O velho, ao ouvir isso, pergunta confuso. Perdão, o campo de treinamento? Para quê? Ghislain, com muita confiança, responde com um semblante calmo. Para treinar. Vendo isso, Fergus arregalou os olhos, parecendo um pouco surpreso. Eu só estou seguindo ordens, levando Ghislain para a sala de treinamento. É por aqui. Ao chegar lá, Ghislain ficou imediatamente surpreso com o que viu. Ele e Fergus ficaram no meio da grande e impecável sala de treinamento, maravilhados. O que é isso? Este lugar está em melhores condições do que eu esperava. Ele caminhou ao redor da sala, pensando consigo mesmo. É um lugar perfeito para treinar. Nunca vi nada assim quando era mercenário. O velho de repente explicou: nós o mantivemos caso Vossa Senhoria desejasse usar essas instalações. Tenho certeza de que o que Vossa Senhoria está passando é apenas uma fase. Ao ouvir isso, Ghislain lembrou-se das memórias de Fergus de sua vida anterior. Em sua vida passada, ele também. E foi assim que aconteceu. Ghislain se aproximou de Fergus, deu um tapa no ombro dele e disse: preciso viver muito, velhote. Morrer é uma sensação horrível. Fergus não pensou muito e respondeu com humor: desculpe, Vossa Senhoria está agindo como se já tivesse experimentado a vida e a morte, como se tivesse encontrado alguém que o entendesse. Ghislain olhou para ele com satisfação, com um brilho de esperança nos olhos, como
Como se esperasse, você é perspicaz. De fato, eu realmente morri e fui ressuscitado. Fergus apenas abaixou a cabeça, sem se importar com o que ele acabará de dizer. Acho que essa piada foi um pouco longe demais. Vossa Senhoria. Ao ouvir isso, Ghislaine ficou um pouco desapontado. De qualquer forma, pode se retirar. Vou começar a treinar. Fergus respondeu à ordem. Estarei aqui do lado de fora. Ele não se virou imediatamente, mas continuou olhando para a figura de Fergus enquanto ele se movia para fora. Sempre tratei todos ao meu redor como inimigos, mas foi apenas por causa da minha visão limitada. Ghislaine imediatamente se concentrou no assunto principal. Uma semana antes, foi revelado que o responsável pela morte de Helena era um lorde de um domínio vizinho. Portanto, Perdium foi arrastada para a guerra, levando ao colapso. A morte de Helena foi basicamente o ponto de partida para a queda da nossa família. Isso significa que eu preciso usar tudo a partir daqui. Primeiro, eu preciso ter um físico melhor. É uma pena não ter muito tempo. De repente, Ghislaine sentou-se no chão, fechando os olhos com força, em uma posição sentada como se estivesse meditando. Mas eu preciso pelo menos controlar a energia. A energia é um recurso sobrenatural que permite que as pessoas excedam seus limites. A maioria das pessoas diz que reconhecer e adquirir energia é a parte mais difícil. Mas eu já era capaz de fazer isso, mesmo em um campo de batalha caótico. Eu tenho que conectar as partículas de energia que estão flutuando no ar e juntá-las como se eu estivesse enrolando um carretel. Para alguns como eu, que já enfrentaram milhares, não, dezenas de milhares de batalhas, criar um núcleo de energia é fichinho. Mas se fosse só isso, eu não teria me tornado um dos 7 mais fortes do país. Com o método do livro de magia meio queimado que eu encontrei, e o núcleo de energia natural do ser humano, eu posso criar um segundo núcleo, e até mesmo um terceiro. Criar uma rede de conexão de múltiplos núcleos, para gerar um poder explosivo. O corpo de Ghislaine atingiu o limite. Ele imediatamente vomitou sangue. Ele se curvou, tossindo muito, pensando, 3 é o limite. Embora eu pudesse ter alcançado 5 núcleos na minha vida passada. Este método permite criar um poder explosivo em um curto período de tempo, mas em troca, também exige uma quantidade extremamente grande de energia interna. Essa é a principal razão pela qual eu perdi Paredum na minha vida passada, trazendo um exército inteiro de cavaleiros para lutar contra mim quando eu estava sem energia. Eu certamente teria vencido se fosse uma luta justa. Era uma técnica instável, mas agora isso é o suficiente. Agora eu tenho um corpo jovem e muito tempo. Desta vez, eu vou pegar sua cabeça, Idum, e até aqueles por trás da casa Delfine, que ajudaram a destruir nosso território. Eu vou destruir todos vocês. Uma semana depois, no dia do festival. Nesse momento, Ghislaine já estava totalmente equipado, pronto para enfrentar o que estava por vir. Ele caminhava pelas ruas, com uma postura imponente e um olhar extremamente determinado. Helena viu o irmão e arregalou os olhos. Surpresa. Ela se aproximou, exclamando com um toque de sarcasmo. Uau, você realmente veio. O que aconteceu? Você nunca aparece nessas coisas. Ghislaine respondeu prontamente. Bem, como um membro da família Perdium, eu deveria comparecer ao festival pelo menos uma vez. Helena continuou, desconfiada. Você está agindo de forma estranha. Ouvi dizer que você não fez nada além de treinar a semana toda. Ouvindo essas palavras da irmã, Ghislaine desviou o olhar, se defendendo. O que há de estranho no próximo herdeiro da família de cavaleiros treinar? Helena olhou para ele, visivelmente confusa. Você nunca se importou com essas coisas antes. Você era o cara que dizia que o pai era muito chato e que você preferia ser Deus. De qualquer forma, eu gosto mais de você agora. É como se você fosse o irmão de antigamente. Ao ouvir isso, o coração de Ghislaine vacilou, e ele ficou sem palavras. Percebi muitas coisas na semana passada. Como minhas ações mudaram, a forma como sou recebido e o futuro também estão começando a mudar gradualmente. Do outro lado, Belinda está cautelosamente instruindo Jamal e Philip, dizendo que eles devem se virar sozinhos se o jovem mestre causar problemas. Realmente não podemos deixar que nada aconteça, especialmente com tantos convidados. Os dois respondem, não se preocupe, você pode confiar em nós. Ghislaine pensava, o fluxo pode ser o mesmo, mas pequenas ações mudam tudo. Minha missão é usar ao máximo as informações do futuro. Preciso reagir a cada situação de forma eficaz. Meus preparativos estão completos. Ghislaine e Helena aproveitam o festival, passando por cada barraca. Mesmo sorrindo, ele segue atento, sem baixar a guarda. A noite já está caindo. Depois de um tempo se divertindo, Helena diz, foi divertido, mas é meio chato porque todo ano é a mesma coisa. Não tem nada de novo este ano. Ghislaine, ao lado dela neste momento, não se esquece de observar cuidadosamente ao redor. Ele começou a pensar, meio confuso, o festival está quase acabando e nada aconteceu. Será por eu estar com Helena? De repente, uma voz surge e faz uma proposta que chama a atenção de Ghislaine. Você gostaria de ver outras áreas? Um amigo meu disse que há novos eventos em outros lugares. O que você acha? Helena, inocentemente, ouve pergunta, animada. Sério. A menina, sem desconfiar, pega a mão do guarda e o segue. Muito feliz. Isso vai ser divertido. Ghislaine, atrás, apenas observe em silêncio. Seu olhar os segue, furioso. Então são vocês dois, os traidores da nossa família, os cavaleiros de escolta de Helena, Jamal e Philip. Eles são os cavaleiros mais confiáveis da família, pois protegem Helena desde que ela era pequena. Soube que, na vida passada, eles foram assassinados enquanto protegiam Helena. Jamal
Jamal estende a mão, animado. Chegamos. A pequena Helena também fica feliz, muito ansiosa. Mas à frente há apenas um espaço vazio e desolado, sem ninguém à vista. Apenas os 4 ali, parados. Helena, confusa, olha ao redor. O que? Não tem nada aqui. Tem certeza de que vai ter um show num lugar imundo desses? Jamal, sem jeito, responde. Ah, eu acho que eles ainda não terminaram de preparar. Acho que o pessoal vai chegar logo. Helena começa a se irritar e reclama. Não me faça rir. Você gostaria de se apresentar num lugar desses? Diz Lan, ao lado. Permanece em silêncio, observando cuidadosamente o local. Depois de analisar o terreno, Diz Lan parece ter percebido algo e pensa, como eu imaginava. Por fora, parece apenas uma rua deserta simples. Mas, se você observar a disposição dos obstáculos bloqueando a saída, eles definitivamente se prepararam. Assim que termina de pensar, Diz Lan é puxado com força por Helena, que o apressa. Vamos, irmão. Jamal, ao ver isso, tenta desesperadamente convencê-la. Senhorita, não acha que deveríamos assistir ao show, já que viemos até aqui? Helena, irritada, responde de forma incisiva. Não, obrigada. Não pretendo assistir a nenhum show num lugar desses.